com bastante prazer que eu dou as boas-vindas a todos vocês que sintonizaram o nosso canal e que estão aqui para participar de mais um Science Film Festival. A gente fala Science Film Festival Brasil, né? Ele é um festival de ciências, um dos maiores festivais de ciências do mundo. Ele acontece primordialmente com muita força nas regiões, em algumas cidades e países da Ásia, da África e também aqui na América Latina, assim como nós estamos fazendo aqui no Brasil, com a realização do Goethe Institute Internacional, o Goethe do Brasil, que nos dá um apoio, também a nossa ONG, o Mídia Ativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Jovens, e o nosso selo de audiovisual de qualidade, que é o Conquids. Nós abraçamos esse festival, porque esse ano acho que é um ano desafiador e muito difícil para todos nós, e para fazer esse festival chegar até aqui, que é um festival muito dirigido a educadores, muito dirigido a estudantes, muito dirigido a agentes, né, sociais, de uma maneira geral, interessados nos temas da ciência, da sustentabilidade. Nesse ano, a gente conseguiu um apoio do MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o pessoal do Semente Cinematográfica, que é um grupo também que trabalha com educação, cinema e escola, que está nos acompanhando, e, assim, divulgação de muita gente que nos apoia, como a Unibis Cultural, na divulgação, o próprio Goethe e toda a nossa equipe ligada ao Mediativa, que nós temos aqui no backstage a Thaisa, o Daniel, o Jean Tonseac, a Priscila Crispi, a Paula Oliveira, são todas pessoas que estão também com a gente, a Sandra, que estão com a gente um pouco fazendo com que isso aconteça, que eu agradeço muito. O tema desse ano, desse festival, que recebe filmes do mundo inteiro, é sustentabilidade. Eles fizeram uma parceria com a ONU e resolveram desenvolver os temas das ODS, as 17 ODS, que são os temas ligados à sustentabilidade, nessa meta que está sendo colocada até 2030, e que, enfim, a gente acredita que a escola, né, que os estudantes, que os professores, que os educadores e a própria sociedade têm um papel fundamental nas questões mais amplas ligadas à sustentabilidade que se colocam no nosso país, principalmente também no nosso planeta. Tantas coisas estão acontecendo no momento, e crianças e jovens que também estão ligados, que também estão informados, que também estão recebendo informação pela mídia sobre a pandemia, que também estão tendo suas vidas modificadas e afetadas. É importante que eles se engajem na questão da ciência. Então, esse festival é aberto para todo mundo. O material que ele coloca, ele tem pequenas restrições no sentido que ele não é aberto. Por isso, todo mundo tem que fazer inscrição para receber uma senha, para ter acesso a esses 12 filmes ligados às questões das ODS, né, do desenvolvimento sustentável. E esses vídeos, vindos de diferentes países, eles são dublados ou legendados, eles são, na maioria deles, muito curtos, eles podem ter uma utilidade para professores, para educadores, e eles vêm acompanhados de uma sinopse, de um trailer. Toda essa informação está no site do festival, de uma maneira muito simples, vocês vão poder acessar. Eu estou pedindo para as meninas, por favor, que aqui no nosso chat coloquem os links relativos à inscrição, relativos ao site do festival. Todo mundo pode participar, ter acesso aos guias didáticos e, enfim, ter ali um filme, um vídeo
para poder discutir diferentes assuntos, pode até ser entre família, dentro da sua casa, com seus filhos, enfim. Eles são, é um material, como eu disse, produzido em outros países, porque esse festival é um festival internacional. Esse ano a seleção é pequena, porque, enfim, nós tivemos também restrições financeiras, mas, enfim, eu queria só deixar essa palavra do Mediativa e realmente convidar vocês para, não só os que já estão inscritos, convidar mais gente interessada para essa inscrição, porque hoje nós estamos começando através das jornadas da ciência e educação. Essa é a primeira jornada, que vai falar sobre sociedade, ciência, sustentabilidade. Nós temos convidados muito especiais aqui, a gente tá pesquisando, reunindo e está tentando ter um pouco essa visão de Brasil em relação ao que a gente conseguir do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. E com muito prazer eu vou chamar quem entende do negócio, muito mais do que eu, que é a nossa moderadora, que é a Mônica Plis Borba. Por favor, Mônica. Mônica, é com muito prazer que eu te recebo aqui no festival, e acho que tenho certeza que o seu trabalho de anos, né, no engajamento ambiental, na questão da sustentabilidade, você, como uma das fundadoras desse instituto, que existe há tantos anos, o Instituto Cinco Elementos, você que dá cursos, né, que trabalha dentro das escolas, fora das escolas, educadora ambiental, que acredita nesse trabalho há tantos anos, imagino como está se sentindo nesse momento, que é um momento de cheque, né, de risco para nosso planeta e para nosso país. Então, com muito prazer, eu chamo você para que você chame nossos colegas e comece os nossos trabalhos, e agradeço demais, não só você, como Edjane e Maikson, que logo mais serão apresentados e que vão ter uma participação com certeza brilhante aqui, e abriremos para perguntas. Espero que o debate seja da melhor qualidade. Muito obrigada, viu, Mônica? Você é grande parceira de sempre. Boa noite a todos, todas, toda a equipe do Conkids aí. Eu queria muito agradecer o convite, né? Nós realmente estamos num momento de grande transformação social, econômica e ambiental. Acredito muito na força do cinema, né? Eu acho que o cinema, documentários, trazendo a voz, o olhar das pessoas sobre a ciência, sobre o que acontece localmente, de fato, pode nos ajudar muito nessa grande transformação, né? E a escola está sendo bastante abalada por toda essa influência, né? Eu acho que a escola agora ela nunca ficou tão em xeque como acho que a Covid ela trouxe esse saculejo na escola para que a gente realmente coloque o aluno num lugar de participação, de atuação participativa, para que, de fato, o conhecimento seja construído junto com os alunos, né? E não mais como era no passado. Então, acho que esse é o grande desafio. Também as escolas têm esse enorme desafio de trabalhar por projetos, projetos que avancem no território, né? Que dominem os territórios, mas no bom sentido, né? Da gente trazer o conhecimento do território, dos biomas onde nós vivemos, dos rios, dos resíduos, do consumo, né? Trabalhar toda a questão da mobilidade. Eu acho que é isso que é a escola, mais do que nunca, hoje ela tem que se abrir, e o seu currículo ele deve ser construído a partir de todas essas relações. E fico muito contente, né, Beth, porque nós nos conhecemos há mais de 30 anos,
quando você ainda trabalhava na TV Cultura, a gente trabalhou na pesquisa, né, de conteúdos, não? Para relembrar o Gloob Gloob e assim por diante. Então, fico muito contente da gente poder estar aqui, de eu poder estar contribuindo com esse olhar. E eu acho que a fala dos nossos dois convidados, professor Edjane e o Maikson, eles contar, gente, para a gente o trabalho que eles desenvolvem, né? E conectando, de fato, a ciência, a educação e a sociedade. E tendo como pano de fundo a questão das mudanças climáticas, que são os problemas que a gente tem que enfrentar. O que a gente a gente entende cada um desses objetivos do desenvolvimento sustentável na escola, no nosso cotidiano. Mudanças, elas têm que vir, né, pela raiz do nosso conhecimento e das nossas atitudes. Então, eu acho que a gente está mais do que na hora, né, a humanidade. Nosso planeta é um planeta vivo, tá? Ele se comporta como um ser vivo. Nós temos que ter essa concepção, esse entendimento muito claro para a gente se relacionar com ele. Então, o planeta não está aqui para nos servir. Nós estamos aqui para compartilhar e para melhorar o planeta. E até agora a gente ainda não conseguiu entender isso. Não conseguiu ter um modelo de desenvolvimento que a gente melhore a qualidade de vida de todos. E esse acho que é o nosso grande desafio. Mas como o ser humano, a coisa mais legal que ele tem é a criatividade, né, professora? Acho que é isso, a gente está aqui construindo um novo conhecimento, uma nova postura de vida para a humanidade continuar coexistir nesse planeta tão maravilhoso e tão especial. Eu queria convidar a professora Edjane Amaral para ela se apresentar, depois o Maikson, cada um a ideia é que tem uns 15 minutinhos para apresentar o projeto, e a gente volta a bater papo, eu vou fazer as anotações, e você aí, internauta, que está nos assistindo, pode dar os comentários, perguntas, porque eu vou estar trazendo aqui para o nosso diálogo de hoje. É com você, professora Edjane. Que bom, é um prazer enorme poder falar sobre o meu projeto, que, na verdade, já vem sendo realizado há quase 2 décadas. Esse ano ele completaria 19 anos, pela primeira vez ele não aconteceu no seu formato original, porque ele é um trabalho que tem como meta levar os alunos para campo, e esse ano ele foi realizado de forma virtual, então nós só tivemos a parte teórica e algumas discussões ao longo das nossas aulas do MIT, mas ele representa um avanço muito grande no que se refere ao conhecimento do bioma cerrado, porque, na verdade, o grande objetivo é fazer com que os alunos se identifiquem como um ser cerradeiro. Então, ele mora no cerrado, ele vive no cerrado, os recursos do cerrado são muito importantes, tanto para a existência dele, quanto para a existência de outras atividades econômicas que são desenvolvidas nesse bioma, mas ele não se identifica com ele. E é muito importante que a gente sempre reforce que por que existe essa fala de que o cerrado é feio. Na verdade, quando você fala que o cerrado é feio, você afasta as pessoas dele. E é muito mais fácil que esse bioma seja apropriado e seja alterado de uma forma extremamente violenta a partir do momento que as pessoas que nele vivem não se identificam. Então, desde o primeiro momento, sempre foi a ideia de criar nos meus alunos uma topofilia, que é a ideia de se ligar ao ambiente de uma maneira afetuosa. Então, eles começam a entender como o bioma funciona, começam a perceber que ele também faz parte desse bioma, e a partir desse momento eu consigo despertar nele o desejo da preservação, o desejo da sustentabilidade, que apesar de ser considerado pela ONU como um hotspot,
que ele possa ter uma possibilidade de sobrevivência, que todos os problemas ambientais que nele ocorrem possam ser, pelo menos, minimizados com o passar das décadas. Então, por meio do trabalho do Projeto Cerrado Vivo, essas discussões que são políticas, elas são feitas em sala de aula, mas não podem ser só discussões políticas. Na verdade, o tempo inteiro a gente trabalha com a ideia de um bioma-território, um lugar onde há disputas, onde há a questão do poder e onde, infelizmente, esse bioma tem sido dizimado numa velocidade muito grande. Quando a gente para falar nas questões ambientais que envolvem a Mata Atlântica, por exemplo, são 500 anos de desmatamento, de destruição. A Mata Atlântica também é um hotspot brasileiro. Mas quando a gente fala de Cerrado, esse processo de ocupação do bioma se deu a partir da construção de Brasília. Então, a gente tem 60 anos de ocupação. E nesses 60 anos, ele já configura como um hotspot também. O que é um hotspot? Um hotspot é um ecossistema que corre um sério risco de desaparecer e que, para que ele seja considerado hotspot, ele tem que ter um grande endemismo, que é o fato de apresentar espécies apenas naquele determinado lugar, tem que ter uma grande riqueza em biodiversidade e tem que ter sido extremamente alterado. Em torno de dois terços do bioma precisa ser alterado. E o Cerrado, em meio século, conseguiu ficar nessa situação. Então, discutir o Cerrado é discutir política, então a gente nunca pode esquecer disso. Você não pode imaginar que alguém que é ambientalista vai ficar falando vamos ao Cerrado para ver uma florzinha. A gente vai ao Cerrado para discutir as questões políticas que envolvem esse bioma. O fato de que ele é uma caixa d'água, o fato de que o solo do Cerrado tem que estar preservado para que ele cumpra a sua função também de guardar água, de armazenar água para os outros biomas. Então, o tempo inteiro, o projeto Cerrado Vivo, por isso que ele é Cerrado Vivo, no sentido de mostrar a riqueza do bioma e a riqueza do povo cerradeiro que nele vive. Então, para falar especificamente do projeto, porque eu acho que já estou avançando, né? Então, vamos lá. O projeto Cerrado Vivo, ele é composto por 3. Ele tem uma fase de pré-campo, de campo e pós-campo. A parte de pré-campo é quando os meninos estudam. Como é ensino médio, os textos que eles estudam, no geral, são textos do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. São textos do PAIS, tem muito audiovisual no PAIS, e eles estudam esses vídeos também. Depois que eles estão com toda a parte teórica estudada, debatida, aí a gente vai para um outro ponto que é muito importante, que é um diário de bordo que eles produzem sobre questões ambientais. E aí entram as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E porque nós trabalhamos temas diversos, são 30 temas em que ele constrói uma metodologia de conhecimento que é baseada em conceito, quer dizer o que é, as causas, por que esse problema existe, as consequências, que é o e daí para onde vai o planeta? A gente sempre debate sobre isso, e daí, para onde vai o planeta? Aí são as consequências, a reversão, que são todas as tecnologias que as grandes corporações internacionais conseguem fazer para, pelo menos, diminuir esses problemas ambientais, onde esses problemas já existem e quais são os efeitos no bioma cerrado. Então, a gente sempre faz essa metodologia de pensamento finalizando com o nosso bioma. Quando eles já estudaram, já passaram por todas essas etapas, aí chegou a hora de ir para campo, aí é o campo. No campo, a gente vai para o Jardim Botânico de Brasília, que é uma área que a gente tem cerrado preservado, e também para a Chapada Imperial, que é um outro lugar de cerrado preservado. E ali, cada aluno ele tem um tema para explicar. Então, no geral, podem ser espécies animais, espécies vegetais, por exemplo. Um aluno pode ter que explicar o buriti, ou a caliandra, ou a canela de ema. Aí, diante dessa espécie, ele explica, fotografa, filma, para depois a gente fazer a exposição do cerrado na escola. E o pós-campo seria o momento em que a gente faz a exposição na escola. O dia do Cerrado é dia 11 de setembro, então, no mês de setembro, a gente faz a exposição Projeto Cerrado Vivo, em que todos esses trabalhos que eles desenvolveram são colocados para a comunidade, para os próprios professores e alunos poderem visitar e conhecer um pouquinho do que a gente estudou. Nesse último ano, a gente fez uma coleta em campo de solos com pigmentações diferentes, os meninos fizeram quadros, ficou muito bonito, inclusive, fizeram quadros pintando paisagens do Cerrado a partir de pigmentos do solo, né? E também nós fizemos esculturas usando galhos que foram coletados ao longo das trilhas, sempre galhos e folhas secas para que a gente fizesse esses trabalhos.
E o mais interessante, que é muito comum eles falarem ao longo da trilha, é que eles tomam um susto danado quando eles veem que o que a gente vê em campo, eles estudaram em sala. Aí, ué, mas é igualzinho! Porque o objetivo é quebrar a ideia de que a escola está dissociada da realidade. Então, assim, o que a gente viu na escola tem a ver com o que a gente está vendo no campo, justamente para que ele tenha essa ideia de que o que nós estudamos é vivo, assim como o projeto também é. Então, o tempo inteiro são discussões que fazem com que o aluno perceba que ele é um ser ativo e ele precisa pensar as questões ambientais constantemente. Então, tanto que nas discussões a gente trabalha as ODS, a gente trabalha aquelas questões todas que envolvem a parte de preservação de biomas, dos ecossistemas, da riqueza. Então, todos esses pontos vão sendo trabalhados ao longo das discussões, para que ele consiga entender e ser um ser ativo. Então, depois que ele sai do projeto, que ele deixa de ser aluno da escola, a gente sempre percebe no discurso dele essa preocupação ambiental, que vai desde coisas muito simples, como economizar água, alguma coisa assim, a coisas muito mais significativas, que era o nosso objetivo principal, que era colocar no aluno que a discussão ambiental, ela também é política. Então, o tempo inteiro a gente precisa falar. A gente precisa falar do povo que vive aqui. Todo mundo pode falar do Cerrado, mas a gente vive nele. Então, que Cerrado que eu vou deixar para gerações futuras? E que tipo de relação eu estabeleço com o Cerrado, onde o agronegócio, o agrohidronegócio, que gasta água demais, que expulsa o povo cerradeiro do campo e leva para a periferia da cidade, que tipo de futuro eu estou criando para esse bioma? Então, essas questões todas são discutidas ao longo de um bimestre letivo, que é justamente o terceiro, que pega final de agosto até a chegada da primavera, aí quando a chuva chega, acalma o nosso coração, aí tem a parte poética do cerrado verdejando, do cheiro da chuva. Então, o cheiro da chuva acalma o coração e cria a ideia de que a gente tem condições de preservar e de salvar o bioma, que é o nosso lugar no planeta. E lembrando que o nosso projeto é um projeto de geografia, então é de geografia física. O objetivo, antes de mais nada, é estudar componentes físicos naturais do espaço. Então, se a gente está trabalhando com geografia física, está trabalhando com as questões ambientais, é importante que ele perceba que tudo isso está conectado, né? Pois é, eu acho que eu falei o suficiente do meu projeto. Esse é o projeto Cerrado Vivo, que existe há 19 anos e que acho que não preciso falar, porque a emoção deve ficar estampada no rosto, mas ele é o projeto que eu toco com muito amor há muitos anos. Dá muito trabalho, mas dá muita alegria de ver os alunos entendendo tudo que a gente quer passar. É isso, Mônica. Ai, muito obrigada, professora. Tem, acho que, vários alunos seus aqui e outros professores super te elogiando aqui no chat. Está falando um conteúdo maravilhoso, muito significativo, só comentários super especiais. E eu me recordo, eu já fui muitas vezes para o Cerrado, mas para mim o Cerrado, ele tem uma coisa muito especial que você tem que pôr uma lente diferente para enxergar o Cerrado. Se você olhar o Cerrado assim, você realmente pode achar ele meio áspero e seco e rude, por isso que talvez as pessoas achem ele feio. Eu vi as coisas mais bonitas da natureza, de todos os biomas brasileiros, eu vi no Cerrado, principalmente à noite. Eu me lembro, eu nunca vou me esquecer, eu vi uma centopeiazinha desse tamanho, gente, com 7 cores fluorescentes. Eu não imaginava que existia isso. Estava na minha barraca ali em Pirinópolis, que eu fui para lá muitos anos atrás, e de repente falo, gente, o que é isso aqui? Como que pode ter um inseto, né, de 7 cores, todas luminosas? Então, assim, a ciência, né, a gente tem muito a aprender com a natureza para dar o devido valor a ela. E também aquela revoada de pirilampos à noite,
de vagalumes, que é um, um, uma coisa muito especial que acho que só tem aqui no Cerrado. A professora talvez saiba falar melhor sobre, de fato, mas é uma coisa assim, fala, gente, um monte de vagalume lindo saindo da terra e iluminando o ambiente numa única noite, muito especial, né, professora? É. Imagino que os alunos devem ficar encantados mesmo de fazer esse. Importante também essa questão social, né, de discutir os problemas e não só o amor que a gente tem já pela natureza, que é muito importante. Vou encerrar por um pouquinho aqui. Queria chamar o Maxon, né, para contar para a gente aonde ele mora, qual o tipo de trabalho que ele faz, como mobiliza a galera aí para a questão ambiental. Seja super bem-vindo. E a palavra é sua agora, Maxon. Obrigado, Mônica. Boa noite, Dijane. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu projeto. Gostei bastante e dá de trazer uma sementinha aqui para a gente. Eu estou bem longe de vocês, estou aqui em Manaus, mas eu sou lá do Pará. Há 4 anos que eu moro aqui em Manaus e eu sou professor aqui do estado. E, ao contrário da Edjane, que já tem um trabalho aí de 19 anos, o meu trabalho está um pouco assim, recente, não é tão longo assim, está no início, e ele trabalha também com as ODS. Eu e um grupo de amigos, a gente tem um projeto que se chama Iniciativa Afluente, porque tem vários blocos e os nomes dos blocos ele recebe o nome dos rios daqui da região amazônica. Então, foi uma forma de a gente trazer se olhar essa pegada daqui da região. Então, a gente faz um trabalho com jovens da periferia da região metropolitana de Manaus. A gente entende que a educação é o único meio de populações vulneráveis, populações pobres, conseguirem mudar sua realidade. Eu e muitos outros colegas assim tivemos nossas vidas mudadas pela educação. Então, a gente tem um trabalho através das ODS, que a gente pega esses jovens, são jovens do ensino médio também, e a gente discute os problemas desses jovens e a gente busca resolver com eles, mas que eles sejam os atores desse processo, né, de estar ali à frente, de protagonismo juvenil mesmo, e para que eles tragam soluções voltadas para resolver os problemas ali da realidade deles dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito trazendo também sobre o que é esse desenvolvimento sustentável, que é tão falado, que muita gente não sabe. Então, a ideia é que a gente saia ali da teoria, que só falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas que eles possam viver esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é um trabalho assim, muito, muito gratificante. A gente também busca levar nesse trabalho que a gente faz empreendedorismo social, inovação, e fazer com que esse jovem seja protagonista mesmo da sua história. A gente trabalha muito com o perfil de jovens negros, jovens pobres, assim, que tem uma realidade difícil. Então, assim, é um trabalho que a gente tenta fazer com que eles tenham uma melhor qualidade de vida, tenham uma educação de qualidade. Então, é um trabalho que está em início, a gente está aprendendo muito também, porque no início a gente aprende sempre, né? Os projetos sempre vão sendo moldados, porque as pessoas são diferentes a cada ano, e a gente vai aprendendo. E também nessa questão de festival, tem um outro projeto, né, que tá ganhando forma também, que é um podcast, e ele busca essas pessoas que são verdadeiras bibliotecas na Amazônia, que são essas pessoas de mais idades.
elas carregam muitos saberes, e esses saberes, principalmente agora em tempos de Covid, a gente percebeu que eles estavam sendo perdidos quando a pessoa acabava falecendo e levava todos esses saberes porque não havia um registro, um catálogo disso. Então, eu estou tomando a frente disso, eu estou fazendo uma catalogação dessas histórias. Então, estou criando um podcast, a primeira temporada desse podcast se chama Contos da Floresta. Então, eu estou registrando, entrevistando pessoas da Amazônia, essas pessoas que são de comunidades ribeirinhas, de aldeias indígenas. Eu sou de comunidade ribeirinha, eu cresci ouvindo essas histórias, e são histórias assim de uma riqueza muito grande. Então, essas pessoas, elas têm... Essas histórias vão passando de geração em geração, e eu percebi que eu precisava fazer algo, e eu já comecei a fazer esse registro dessas histórias. São histórias assim incríveis, e eu quero que as pessoas do mundo possam ouvir, possam saber dessas histórias, dessa cultura popular, das populações tradicionais aqui da região amazônica. Assim, eu estou na fase inicial, mas a ideia é que eu possa, com essas entrevistas em mão, levar também para que isso seja utilizado em sala de aula pelos professores, pelos alunos. Eu moro aqui em Manaus e eu percebo que muitos dos meus alunos não conhecem histórias da nossa gente, dessa gente tradicional, de comunidades tradicionais aqui da região. Então, tem muitas lendas, muitos mitos, contos. Aqui, para a gente, os fantasmas são chamados de visagens. Então, tem muitas essas histórias, esses contos, esses causos. E, assim, é uma riqueza popular, uma riqueza cultural muito forte. Então, eu iniciei o processo de catalogação para fazer esse podcast, mas a ideia também é expandir essas vozes para a sala de aula, para que alunos da zona urbana conheçam essas histórias carregadas de saberes, e que as pessoas, às vezes, a gente discute contos dos irmãos Grimm, e nada contra, tudo bem, a gente pode discutir esses contos, mas a gente tem contos também aqui da região que precisam e podem ser discutidos. Então, eu acho que dá de fazer esse trabalho. Assim como a professora Edjane está trabalhando o bioma cerrado, que é uma realidade dela, por que a gente não pode discutir o nosso bioma, não pode discutir as nossas histórias? Então, a gente tem que adaptar esse ensino. A gente acaba... o nosso currículo, geralmente, aqui da região norte, ele é um currículo muito voltado para a região sul e sudeste do país. Então, a gente acaba vendo o material didático que é trazido para nós, é um material didático que é da região sul e sudeste do país, e a gente acaba falando de realidades que são realidades distintas desse aluno. Então, o aluno vai falar do tubarão, digamos. Aqui a gente nem tem acesso ao mar, então por que a gente não pode falar do pirarucu? Então, a gente pode falar dos dois também. Então, assim, é uma riqueza muito forte. E a questão nesse trabalho do podcast é fazer esse registro, essa catalogação. Eu tenho uma tia que era uma contadora de histórias, o nome dela era Maurícia, e há 2 anos ela faleceu. Então, foi um impacto muito grande para mim, porque ninguém da família acabou pegando esse conhecimento. Então, por isso que eu falo que as pessoas são verdadeiras bibliotecas, principalmente essas que têm mais idade, porque elas carregam esses saberes, assim, muito, e isso é muito forte, principalmente na cultura indígena. As pessoas carregarem esses saberes que são transmitidos oralmente. Então, é preciso fazer um registro, já que a gente tem a tecnologia agora que pode nos ajudar, para que isso possa ser ouvido, visto daqui a 100 anos, 200 anos. Então, a gente pode e deve usar as tecnologias, usar os recursos audiovisuais e fazer esse trabalho de associar a nossa educação, o nosso ensino
a esse conhecimento de fora, esse conhecimento que está ao nosso redor e que, às vezes, nós, professores, acabamos deixando passar. Então, é uma necessidade. Eu fiquei muito feliz de ouvir o trabalho da professora Edjane. Eu acho que a gente precisa fazer mais trabalhos como esses. Infelizmente, são trabalhos que acabam sendo assim, trabalhos, poucos trabalhos, não é uma realidade. A gente precisa fazer esse trabalho da professora Edjane uma realidade em outros locais também, para que a gente trabalhe esse trabalho, essa questão por projetos. A gente percebe e sabe que quando a gente utiliza metodologias ativas em sala de aula, nossos alunos têm um aprendizado muito melhor, muito mais significativo. Então, é isso, assim, tá em fase de construção, tá no início, mas tem esses dois trabalhos. Trabalho com jovens na periferia de Manaus, trabalhando os objetivos do desenvolvimento sustentável para mudar a realidade e os problemas deles a partir disso, para que eles pensem em soluções dentro desses 17 objetivos, e tem também esse trabalho de catalogação dessa cultura oral, que é muito rica na Amazônia, dessas pessoas com mais idade, de catalogar, registrar, que é o material que está sendo produzido o podcast, e também depois expandir essas vozes para dentro da sala de aula. O podcast, ele faz parte de um programa que eu fui selecionado, o Spotify, através de um programa chamado Soundap Brasil, selecionou 20 projetos de jovens do Brasil inteiro, e eu escrevi um projeto, esse projeto de resgate dessa cultura oral, e eu estou participando do programa, e esse projeto está ganhando forma. Então, aí, possivelmente, aí, em mês de novembro, ele seja lançado nas plataformas digitais de música e áudio, como Spotify, Deezer, e YouTube também vai ser lançado. Então, é isso, e obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Nossa, professor Maxson, que história linda, maravilhosa. Eu tenho muita coisa para conectar aí com o seu projeto também. Eu, esse ano, desenvolvi um projeto na Amazônia, exatamente resgatando o conhecimento das mulheres sobre o uso das ervas medicinais da Amazônia. Então, agora, vou até aproveitar e fazer uma pequena propaganda. No dia 10 de novembro, nós vamos fazer o lançamento dessa publicação, Mulheres e as Ervas da Amazônia. Esse material vai estar disponível para download. Questão também de enviar um exemplar para cada um de vocês. Desse livro é exatamente isso. Primeiro, a gente resgata essas mulheres, a vida, o conhecimento delas sobre o uso das ervas medicinais desde a sua infância, e depois nós fizemos uma grande, uma horta medicinal na ONG que a gente trabalha lá, que chama Casa do Rio, no município de Careiro, pela BR. Careiro, não conheço, né, mas já ouvi falar aqui da região. Então, assim, falando dessa questão, a segunda temporada, a primeira temporada é Contos da Floresta, né? A segunda é sobre essa medicina indígena, essa medicina que é muito forte aqui na região. Então, eu vou baixar com certeza esse livro, aí até para ter outras fontes também. E o Rogério disse que era para eu contar uma história, mas, Rogério, no podcast você vai ouvir essa história das pessoas ali que tiveram essa experiência com esses seres do imaginário aqui da região. Então, você vai ouvir na voz das pessoas mesmo. Eu só faço meio de campo ali no podcast, mas o áudio sai ali dessas vozes dos senhores e senhoras aqui, anciãos da nossa região. Então, é muito melhor ouvir na voz deles, isso eu te garanto. Com certeza. Fala, professora Edjane. Mônica, dá para você fazer um livro assim do Cerrado. A gente dá 2 passos no Cerrado, que passa, o povo cerradeiro principalmente, conta que pode
pode ser usado como medicamento para uma determinada doença. Tanto que ele é conhecido como laboratório a céu aberto. Ele é uma enorme farmácia. Apesar de a gente só ter um medicamento dele nas farmácias convencionais, que é uma pomada feita a partir do barbatimão, ele é de uma riqueza para a questão de produção de medicamentos caseiros, uma coisa incrível. Você está devendo para o Cerrado, então, tá bom? Ah, com certeza. Esse trabalho, ele tem também a ver com o ODS de gênero, do fortalecimento do papel da mulher na sua comunidade, né? A gente trabalha não só o resgate dos saberes ancestrais destas mulheres, né? Que infelizmente não estão, a maioria das coisas não estão ainda sedimentados, né, testados de forma mais científica, então a gente resgata isso, aprimora também a produção do que elas estão fazendo, né, porque às vezes é uma forma muito rudimentar, e valorizar. A gente também trabalha com a questão de gênero, a questão da educação, da sexualidade, da violência contra a mulher, né? Porque, infelizmente, a gente está nessa situação bem difícil, né? A pandemia trouxe muita violência para dentro de casa. Mas eu gostaria de perguntar, gente, assim, para falar como que vocês têm utilizado os áudios visuais, né, para o engajamento dos alunos com as questões socioambientais. A gente, né, já assistiu alguns documentários, alguns filmes que a equipe do festival nos passou, né? Nós vimos até esse, são os jovens que sexta-feira fazem greve da escola e vão na porta da Assembleia Legislativa, na porta da prefeitura, na porta do parlamento, lutar pela questão das mudanças climáticas. Então, a gente queria saber um pouco, né, de como vocês, professores, vêm usando o audiovisual, e se vocês quiserem indicar algum, olha, esse aqui é maravilhoso, tem isso, tem aquilo. Agora, na Netflix, tem esse Professor Polvo, que eu vi recentemente, que é imperdível, assim, maravilhoso também, né? Que eu indico para todo mundo estar assistindo, porque eu nunca vi uma coisa tão especial de relação homem-natureza no fundo do mar, não sei se vocês já viram, mas gostaria que vocês falassem um pouco disso, ligado à questão socioambiental mesmo, né? Como a gente também, filmes que tragam essas realidades. Quem quer começar? Eu posso começar. O tempo inteiro, na nossa prática, né, tanto do projeto do Cerrado, quanto da própria dinâmica das nossas aulas, o audiovisual está sempre presente. Tanto que os nossos alunos, eles sempre, em momentos, sempre a gente está passando audiovisual para que ele possa assistir, e depois a gente abre a discussão e a crítica, né? No projeto do Cerrado em si, a gente sempre trabalha os documentários que falam da questão do bioma, né? Tem Ser Tão Velho Cerrado, que é uma denúncia de todo o problema que o bioma passa atualmente. Nós temos também alguns documentários que, no geral, a gente segue a perspectiva do pais, né? Porque, como somos alunos de ensino médio, a gente trabalha a discussão, mas sempre relacionando ao pais para que eles possam entender e se familiarizar com a linguagem que a universidade vai cobrar deles. Mas o que é paz? Ah, desculpa. É o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. É como se fosse uma espécie de vestibular que eles fazem ao término de cada ano letivo. Então, eles fazem uma prova no final do primeiro ano, no final do segundo e no final do terceiro, com pesos diferentes, né? É como se ele vai sendo testado ao longo das séries. E para cada ano do PAS, nós temos vários audiovisuais que são colocados para que a gente abra discussão. E como a temática ambiental é uma temática muito presente no PAS, então nós aproveitamos esses documentários que o PAS coloca
e fazemos as discussões puxando para a questão do projeto do Cerrado, da sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema muito forte no programa de avaliação seriada, né? E aí é nessa perspectiva que a gente vai trabalhando. Como o tempo é muito curto, porque a gente trabalha com semestralidade no Distrito Federal, então a gente tem um período curto com os alunos, né? Não é como no ensino fundamental que você tem um tempo maior, um ano letivo todo. Então, por mais que a gente trabalhe, aí a gente foca mais na questão do pais para que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo, né? Olha, tem uma pergunta aqui para você do seu aluno, acho que é Vinícius Silva. Professora Edjane, está de parabéns para pensar a área de conhecimento das ciências humanas. Como colocar o seu projeto dentro dos itinerários formativos do novo ensino médio? História, filosofia e sociologia podem participar também desse diálogo com o seu projeto? Pode, essa é a grande característica das questões ambientais, elas são abertas para todas as ciências, né? E esse projeto, na ideia desse novo ensino médio, ele entra como uma forma de trabalhar as questões ambientais. Então, é como um itinerário, né, de questões ambientais. É assim que eu consigo perceber. Mas a discussão ambiental, ela fica muito mais rica quando você envolve várias áreas. Quanto mais áreas você envolver, melhor a discussão. E principalmente, não só a questão das áreas de humanas. Quando você coloca as áreas de exatas, todas elas, na verdade, você abre a discussão, a contribuição é maior e a própria ciência e a formação do aluno ganha muito, né? Acho que é isso. E você acha, professora Ediane, que os professores de ensino médio estão abertos para trabalhar por projetos a partir das suas áreas do conhecimento? A questão do projeto, ele é tão rico para o professor trabalhar. O que eu acho que é um grande desafio é que a gente consiga, eu não sei qual é o caminho, tá, Mônica? Mas que a gente consiga colocar para cada professor que ele pode criar um projeto de alguma coisa que ele se identifica. Por exemplo, eu não conseguiria me imaginar fazendo um projeto que não fosse do Cerrado, por causa da identificação que eu tenho, né? Uma topofilia, eu me sinto como o próprio Cerrado. Então, cada pessoa tem alguma coisa que se identifica. E é incrível que quando isso vira um projeto, o aluno ama junto com você. Quer dizer, os meus alunos, eles saem apaixonados pelo Cerrado porque eu consigo passar essa relação para eles, além do conhecimento científico, essa questão da topofilia que eu tanto falei. Então, assim, o mais difícil é a gente conseguir convencer que todo professor pode ter um projeto. Ele tem uma coisa que ele se identifica. E ele tem, e ele vai estudar. Quando você tem um projeto, você estuda muito. Quer dizer, eu acho que não tem um estude algum texto do Cerrado, aí vai aprender. Sim, mas você, o que eu estou te perguntando, estou te espremendo um pouquinho. Eu estou aqui. Eu estou aqui fugindo. Numa boa, né? Maikson, também vou te pegar aí daqui a pouco. Se a gente poderia, né, despertar esse amor pelo nosso bioma, para o professor de matemática, inglês, de português, de literatura, as áreas do conhecimento se apaixonarem pelos nossos biomas. Nós estamos precisando muito amor pelos biomas, gente, porque não pode ser só o professor de geografia, de biologia. O que eu estou te perguntando é qual é a abertura das outras áreas do conhecimento para se envolverem com projetos ligados ao bioma local que a gente está trabalhando. Uma pergunta só. Quanto por cento de professores se interessam, acho interessante? Eu vou dar um problema de matemática que fale de Cerrado, por exemplo. Alguma coisa desse tipo. Eu acho que é difícil a gente trazer para participar. É como se fosse só para participar, mas eles... Acho que aquilo que você acabou de falar. É como se eles tivessem certeza de que isso é uma problemática da biologia, da geografia, mas isso é até errado. Mas como quebra? Porque, assim, meu projeto está sempre aberto. Eu acho muito legal quando outras áreas participam. Ano passado, arte, história, biologia, participaram junto comigo. E foi tão rico, foram tantas coisas diversas.
Então, assim, eu acredito que quem tem um projeto gosta quando ele fica mais diverso. O difícil é você convencer alguém de uma área que acha que não está envolvido com questões ambientais de participar. Entendeu, Mônica? Eu não sei se estou conseguindo te responder. Não, eu sei, eu acho que é um grande Eu acho desafio envolver todas as áreas do conhecimento para trabalhar os biomas. E esse é um tema que a gente tem. Queria que o Markson, aí com a sua experiência, né, jovem, ativista, trabalhando com as redes sociais, trouxesse um pouco da realidade também, como é que é para fazer o pessoal se apaixonar pela Amazônia. E como será fazer saída de campo na Amazônia? Eu estou aqui imaginando, deve ser louco, muito bom. Hein, Fala, Mike? Markson. Você levar esses meninos para o meio da Amazônia deve ser muito legal. Aqui na Amazônia, porque também tem muitas Amazônias dentro da própria Amazônia, né? Então, são realidades muito distintas. Então, tem a possibilidade de o professor em comunidades e na zona rural, o quintal dele, ele poder trabalhar ali é o laboratório dele. Assim como a gente tem professores na área urbana que não têm acesso a esses meios, esse laboratório da floresta. Então, são realidades bem distintas, bem desafiantes, mas, assim, é desafiador mesmo fazer com que as pessoas discutam e queiram discutir, queiram trabalhar por meio de projetos, mas, assim, é um trabalho lento, é um trabalho a longo prazo de mudar. Eu acho que a gente precisa mudar essa cultura de que as pessoas acabam se preocupando muito por nota e acabam esquecendo do conhecimento e de toda essa bagagem que o conhecimento traz. Então, esse trabalho por projeto, ele permeia muito isso, que quando o aluno ele passa a ficar ali à frente, ele vai atrás, ele pesquisa, ele aprende muito mais do que ele for fazer uma avaliação que ele decorou só para obter uma nota. Então, a gente tem que mudar algumas coisas, alguns princípios que são ainda vistos na educação. A gente está no século XXI, muitas áreas evoluíram, a educação também precisa avançar nessa evolução. E assim tem uma questão também de como esse professor é formado, né? Como ele é formado, se essa formação dele não perpassa por isso, como é que vamos cobrar do professor que ele ensine esses alunos nesse formato? Então, a gente precisa mudar alguns gargalos, desde a formação desse profissional que está ali em sala de aula, esses critérios também que as pessoas cobram de nota, de prova, e que o aluno tem que decorar, e o aluno, às vezes, decora naquele momento, mas pergunta daqui a 6 meses se ele sabe o teorema de Bhaskara, e pergunta para ele se ele sabe da experiência que ele teve no Cerrado, qual que ele vai lembrar. Lógico que ele vai lembrar da experiência do Cerrado, que ele foi a campo, que ele teve ali, compartilhou com os seus colegas, que ele expôs para a sua escola. Então, a gente tem que repensar muitas questões do ensino. É possível a gente trabalhar a interdisciplinariedade em todo o projeto, dá de pegar os dados do Cerrado, essas questões, e pontuar na matemática, calcular áreas do Cerrado para trabalhar ali, tipo, as áreas, enfim, dá de pensar de acordo com a sua disciplina. Mas, assim, isso requer tempo, isso requer que a gente saia dessa nossa zona, que às vezes é difícil. A professora, com certeza, ela teve um trabalho para escrever esse projeto, para envolver as turmas, para envolver a comunidade educativa. Então, se ela dissesse, não, isso vai me dar muito trabalho, ela não teria continuado. Então, é muito essa questão de o professor repensar, mas isso, às vezes, também não vem naturalmente. Precisa vir lá de cima, ou de alguém, ou do gestor, ou de alguém da própria secretaria. Não, vocês têm que seguir por esse caminho. No início, o professor vai bater o pé e vai ser difícil, mas depois a coisa anda e a gente pode ter uma educação mais aliada e mais próxima desse aluno. E a questão dos audiovisuais,
as crianças de hoje em dia elas já nascem com esses recursos tecnológicos, digitais, assim, muito próximos. Então, se a gente não fizer uso desses recursos, elas veem muito, por exemplo, a geração que eu trabalho, TikTok, produzem vídeos para essa plataforma. Se a gente não pegar essas experiências, essas vivências que eles têm, a gente acaba fazendo um distanciamento muito grande entre a gente e esses nossos alunos. Legal, professor Maxson. Olha, a gente está quase terminando, mas eu tenho uma perguntinha que eu gostaria que você divulgasse novamente. Onde está esse podcast Conto das Florestas, para você falar bem devagarzinho para a gente anotar, né, e procurar. E eu queria que vocês dois trouxessem, né? Nosso país está em chamas, a Amazônia em chamas, Cerrado em chamas, Pantanal em chamas. Como que vocês discutiram? Qual que é como que vocês trabalharam esses temas, né? Nesse último mês, por exemplo, que vocês devem estar fazendo online, conversando com eles sobre essa realidade. Então, a gente queria ouvir um pouquinho, né? Como vocês sentem esse desmatamento, essas queimas? Como que os estudantes estão sentindo isso? O que eles pensam sobre isso? Né? Como a professora falou ali, tem a parte da reversão, né? Das causas, consequências, quais as reversões, se eles estão pensando. É rapidinho, porque a gente já está quase cumprindo a nossa 1 hora aqui de debate, mas acho que dá para vocês e fazerem essa reflexão e tá dando aí um... Tá, sempre colocando a questão que... Porque no caso do Cerrado ainda tem o mito de que o Cerrado pega fogo sozinho. E que ele vai se refazer. Então, o Cerrado se refaz. Que isso? O fogo é benéfico para o Cerrado, ele se refaz. A frequência com que ele acontece cria um problema muito grave para o bioma e para o seu próprio equilíbrio. Então, a gente, quando trabalha com o Cerrado, tem que tirar esse mito, a ideia de que o Cerrado se refaz do fogo, né? Diferenciar o fogo rasteiro do fogo de copa, que faz um estrago muito grande no bioma, e colocar a questão cultural, que muitas vezes nós temos o fogo que acontece a partir das estradas, né, das rodovias, mas ainda é comum que você use o fogo para limpar uma área que vai ser usada para agricultura. Então, assim, onde estão as novas... você precisa fazer com que esse conhecimento, que a gente sabe, chegue para todos, inclusive para tirar a ideia de que o fogo é a única saída para limpar uma determinada área para plantio. Então, esses mitos todos envolvendo o Cerrado e o fogo no Cerrado realmente é um capítulo à parte. E ele é trabalhado nessa mesma perspectiva que eu te falei, da questão de conceituar o que é, como ele acontece, o que é esse fogo natural tão famoso no Cerrado, como é que a gente combate nessa perspectiva. Obrigada. Mostrar sempre que os animais sofrem muito. Então, essa ideia de que a vegetação vai se refazer. O bioma não é só vegetação. Tem a perda do solo, tem a perda dos animais, né? Tem a perda das pessoas que estão por perto, essas questões todas. E a gente tem que trazer que toda vez que a gente queima um lugar, a gente reduz a nossa biodiversidade, né? Então, é óbvio que vai renascer, tal, mas aquela diversidade que se a gente tinha 300 espécies, vai cair para 200, vai de novo, vai caindo e a gente vai criando uma desertificação, uma pobreza, né, na base da pirâmide da vida. Professor Maxson, conta para a gente como que os alunos, seus alunos vêm trabalhando, como que eles encaram essa questão do desmatamento, das queimadas. O principal assim, trabalho que a gente faz, o fomento, é de que essa questão das queimadas, do desmatamento na Amazônia, ele é muito para a Amazônia distante das capitais, das cidades, principalmente. Então, de trazer que esse é um problema nosso também, que a gente sofre consequências, que a Amazônia é nossa, é do mundo, é do Brasil, e que a gente que está aqui mais próximo deve lutar e preservá-la. Então, é muito desse fomento de trazer esse debate de que eles, embora eles estejam no espaço urbano, na capital, eles são tão responsáveis quanto quem está lá
no meio da floresta mesmo. Então, é trazer essa questão e pontuar também que as temperaturas aqui na cidade estão cada dia mais absurdas, assim, é um calor, e essas altas temperaturas, e tudo isso consequência desse desmatamento, da poluição. Então, mas a urgência é fomentar que isso é uma questão, é a responsabilidade de quem está na cidade também, porque as pessoas, enquanto só está o calor, não tem a fumaça, não se aproximou e está muito distante, e a Amazônia é muito gigante, acaba achando que não é um problema, só é problema de pessoas que são ativistas ambientais, ou só problema dos indígenas. Então, é trazer primeiro é a gente fomentar de que isso também é responsabilidade, é corresponsabilidade de todos nós, atores brasileiros, cidadãos desse país. Então, é fomentar isso. Respondendo à questão da pergunta sobre o podcast ainda está em fase de criação e edição a partir de novembro, que ele vai estar disponível. O nome do podcast se chama Pavulagem, Contos da Floresta. Pavulagem, aqui no dicionário amazônico, é a pessoa que quer se mostrar, que quer se aparecer, e a gente quer se mostrar mesmo no bom sentido, quer se aparecer. Então, é Pavulagem, Contos da Floresta, a primeira temporada com 12 episódios. Aí está em processo de edição e tudo mais, e a partir de novembro para que ele seja lançado nessas plataformas de músicas digitais, principalmente no Spotify, já que ele está nascendo desse programa do Spotify. E a segunda temporada vai ser Pavulagem, Medicina Indígena, mas aí é outra história. Olha, foi muito rica a nossa conversa. Eu gostaria de ficar bem mais tempo para a gente poder conversar mais, né? Porque nós temos muitos desafios nessa área de educação para a sustentabilidade. Eu acredito que a Base Nacional Comum Curricular não tem a sua espinha dorsal ligada de fato aos valores e princípios da cultura da sustentabilidade. Então, eu acho que é ainda muito desafiante para nós que estamos aqui com essa bandeira, envolver outros professores, mas eu acredito que é como o professor Michael, o professor Edjane falaram, é um conhecimento vivencial que nunca mais você esquece, né? E nós estamos precisando realmente de conhecimento que fique para a vida da pessoa, né? E não fique só para decoreba, para nota e ponto final. Acho que... Mas é isso, gente. Eu queria agradecer demais toda a equipe aí do Conkids, toda a equipe do festival. Assistam os filmes, são filmes curtinhos, tem desde para criança pequena até para jovem. Eu dei uma olhada, ainda não vi todos, mas eu estou vendo toda a noite um pouquinho. Super aconselho vocês levarem isso para os seus alunos e abrir um grande debate, né? Porque o documentário é um instrumento incrível para a gente realmente trabalhar essa transformação. E vou estar encerrando por aqui, né? Porque já passamos, já são 8h04 aqui, éramos até as 8, mas a professora Edjane quer falar uma palavrinha para encerrar. Professor Maikson, por favor, para se despedir. Só agradecer a presença de todos. Eu sei que os meus alunos, meus amigos estavam aí. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Eu agradeço de coração. E lembrar que nossa bandeira é muito importante. O Cerrado é nosso lugar no planeta. Nós somos povos cerradeiros. Assim como o Maikson falou, nós precisamos preservar, inclusive, as nossas histórias dos povos que habitaram o Cerrado antes da construção de Brasília, toda a história que nós temos, e se sentir como alguém que pode salvar o Cerrado, por mais difícil que seja. Precisamos acreditar, porque se nós que moramos aqui sentimos o cheiro dele, acompanhamos as transformações que ele passa ao longo do ano, quando a chuva chega, quando ele verdeja, quando ele cheira, quando a primavera chega. Se a gente que vive cada dia nessa terra vermelha, que lembra o sangue de
cada um de nós. Se nós não acharmos que é possível salvá-lo, aí fica muito complicado. Então, o amor ao cerrado e acreditar que, por meio do nosso trabalho na escola, a gente vai colocar uma sementinha para que esses meninos possam nos ajudar no futuro a tentar salvar a parte do bioma que ainda existe. Legal, professora Ediane, agradeço. Professor Maikson, palavras finais. Gostaria de agradecer pelo convite. Assim, é muito bom estar nesses espaços de fomento ao debate, à reflexão. Então, parabéns aí para vocês que estão na organização do evento. Gostaria de parabenizar a professora Edjane pelo trabalho e também parabenizar todos os professores, né? Amanhã é o Dia dos Professores, são profissionais que precisam ser mais valorizados. A gente percebeu agora, durante as aulas remotas, que muitos pais perceberam ali o quanto que é difícil o trabalho do profissional professor, então que a sociedade possa valorizar mais os professores, os alunos possam valorizar mais seus professores, que às vezes levam o trabalho para casa, ficam pensando em proposta, ficam lendo, ficam se preparando, tem todo um trabalho nos bastidores muito grande. Então, parabéns a todos esses profissionais, educadores, e obrigado pelo espaço, foi muito rico o debate, e é isso. Bom, gente, eu queria finalizar aqui, agradecer a presença, teve muita gente, professores, alunos, pais participando aqui, foi muito legal, e eu espero assim que tenha inspirado para vocês assistirem todos os filmes desse festival, abraçarem, divulgarem para mais professores, porque o boca a boca sempre é o que sempre funciona, né, gente? E é isso aí, ó. Um beijo, muito carinho e muito amor aos nossos biomas, que nós temos o Brasil é rico pela sua biodiversidade e cabe a nós cuidar dela. Muito obrigada e até mais. Pronto, Mônica?